Tem uma polêmica nesse filme entre a história real e o que foi mostrado. Isso chegou na justiça em 2023. O Michael Oher, no filme, ele é o Big Mike. Ele fala que a imagem dele foi distorcida, que ele nunca foi adotado também. Ele adicionou algumas outras coisas a mais no processo lá. Mas nós vamos falar aqui da carta que ele lê no final do filme, que é muito boa. Fala sobre coragem, escolhas que a gente pode fazer, quem a gente decide ser com honra. Então são temas muito bons aí pra gente conversar um pouco sobre isso. Pessoal, aperta os botões aí que tem para apertar. Com isso você vai ajudar muito o nosso trabalho por aqui para que a gente possa continuar. So, thanks for being part of this. So, vamos lá. A gente está misturando aqui o inglês com o português o tempo todo. O filme se chama The Blind Side, esse é o nome original. Sempre que se tem um filme americano de algum país que vai passar para outro país, é feita uma adaptação, nem sempre se mantém as palavras, o significado original ali do filme. Então, The Blind Side, no português, ele é conhecido como Um Sonho Possível. Já vou te explicar mais sobre esse título aqui, o que significa também, o que é bastante interessante. A carta é essa aqui. Não vamos aqui ver em inglês a carta toda, é uma carta extensa, né? Se eu fosse ler, se a gente fosse ver a carta inteira, a gente ia ficar umas 2 horas aqui, todo mundo ia sair correndo. Eu preservei as partes que estão aqui são originais, mas eu tirei algumas partes mais extensas. O conteúdo importante eu preservei aqui, tá bom? Então, a primeira frase da carta que o Michael Oher está lendo lá, que é o Big Mike, ele lê o seguinte: Courage is a hard thing to figure. Courage is a hard thing to figure. Courage, coragem, significa coragem. Pode ser que você nunca tinha visto aqui coragem em inglês. Você vê aqui courage, você já identifica que é coragem. A gente vai fazer aqui o método associativo entre os idiomas. A gente vai respeitar o português que a gente já sabe, né? Que demorou um tempo para a gente aprender agora o idioma-alvo, que é o inglês. Então, usando o português como base, tá bom? Isso é uma forma muito boa aqui. Courage is a hard thing. Hard thing, coisa difícil. Thing, coisa. Hard, difícil. Tem a série Stranger Things. Stranger Things. Things, coisas. Strange, estranho. Stranger Things, coisas estranhas. Aqui, hard thing, coisa difícil. Is é a uma hard thing, coisa difícil. To figure. So courage, coragem, is a hard thing, é uma coisa difícil. To figure. O grande detalhe dessa frase aqui é essa expressão to figure. Ela completa, ela seria figure out. Aqui ele não falou o out. A forma completa seria figure out, mas ele acabou omitindo, fica uma forma mais reduzida. No inglês falado isso acontece bastante, mas é a mesma coisa, figure or figure out. Deixa eu te mostrar alguns exemplos aqui para você ver. Figure out. So, she figured out, ela descobriu the answer, a resposta. She figured out the answer. Aqui está a forma completa, tá vendo? He finally, ele, finalmente, figured out. Entendeu? Descobriu. Figure out ou figure significa a mesma coisa. O que significa isso aqui? Pode ser entender, pode ser resolver, pode ser descobrir alguma coisa, perceber. Esse é o sentido. Entende? So, ele finalmente, figured out, ele finalmente entendeu. Ele finalmente percebeu, descobriu. E usando só o figure, I can't, eu não posso, eu não consigo figure him. Entender ele, perceber ele. I can't figure him. Não consigo entender ele. She's hard, ela é difícil. She's, aqui tá X, né? É a contração do is, tá bom? She is, she's. She's hard, ela é difícil to figure, de entender. Aqui apareceu hard novamente, tá na nossa frase também. Então olha só, courage, coragem, is a hard thing to figure. É uma coisa difícil de entender, de resolver. Courage is a hard thing to figure. Por quê? É o que ele continuou falando aqui. It all depends on who you are, where you come from. It all depends. Tudo depende on who you are, de quem você é, where you come from, de onde você veio. Se alguém te perguntar por aí do nada, where you come from? Isso é uma pergunta muito comum, where you come from, de onde você veio. Então, courage is a hard thing to figure porque it all depends, tudo depende on who you are, quem você é. Vamos ver o seguinte, all significa todo ou tudo, é uma totalidade. Tudo, all depends, depende. All depends, tudo depende on who, quem you are, você é.
Esse who aqui é quem. Você pode pensar, who cares? Quem se importa? O who é muito... é uma das palavras mais usadas, né? Quem? Who am I speaking to, por exemplo? Com quem eu estou falando? Who am I? Com quem? Who cares, por exemplo? Who cares? Quem se importa? Who? Quem? You are. Você é. Who are? Who you are? Quem você é? Who you are? Where you come from? De onde você veio? É o que ele questiona aqui. Ele está questionando isso. Courage is a hard thing to figure. Coragem é difícil de entender porque it all depends. Tudo depende on who you are, de quem você é, de onde você veio. Depende de um contexto aí. Não é só ter coragem assim, né? Depende de algumas coisas. Quem você é, who you are, where you come from. It all depends on who you are, where you come from. Eu tô repetindo, pessoal, para vocês também e fixando aí, para a gente poder seguir com mais confiança também. Então a gente vai seguindo muito rápido, vai vindo muito conteúdo de uma vez, né? Mas vamos avançar também. That's why courage is tricky. That's why courage is tricky. É o que ele continua falando aqui. That's why. Courage, novamente aqui, is tricky. Tricky é complicado aqui. That's why. Esse that's why, por isso, why. That's why. Por isso, né? Olha esses exemplos aqui. I was tired. Eu estava cansado. I was tired. Eu estava cansado. Was estava, né? That's why I left early. That's why. Por isso, I left early. Fui embora cedo. She studied a lot. Ela estudou muito. She studied a lot. Ela estudou muito. A lot é muito, bastante. That's why. Por isso, she passed the test. Ela passou na prova. It was raining. Estava chovendo. It was raining. That's why. Por isso, we stayed home. Ficamos em casa. Estão pegando aqui o sentido de that's why, por isso. Para a gente voltar para o texto, vai ficar muito tranquilo para vocês. I like helping people. Eu gosto de ajudar as pessoas. That's why I became a teacher. Por isso, eu me tornei professor. That's why. Por isso, eu me tornei a teacher, professor. Olha aqui no texto. So, that's why, por isso, courage is tricky. Ok? Por isso a coragem é complicada. Porque depende de alguns fatores que a gente viu aqui. Who you are, where you come from. Ok? Got it? That's why courage is tricky. Seguindo aqui então. Sometimes you might not even know why you're doing something. Sometimes you might not. Vamos por parte, que depois a gente lê a frase toda. Sometimes significa às vezes. Pode ser também algumas vezes, de vez em quando. Você entende o sentido aqui? Sometimes, algumas vezes, de vez em quando. You might. Esse might aqui ó, é muito bom. Essa palavra é muito boa. Ele indica possibilidade. Olha só. It might rain later. Pode chover mais tarde. It might rain later. Pode rain later. Chover mais tarde. It might. Pode ser que chova, entende? She might be at home. Essa frase aqui. She, ela, might be, pode estar at home, em casa. Tá vendo que é uma possibilidade? É uma palavra forte. You might like this movie. Você pode gostar desse filme. You might like this movie. Ok? You might like this movie. Você pode gostar desse filme. É o que ele está falando aqui. No caso, o que ele está falando é outra coisa, né? Sometimes, algumas vezes, you might. Como que ele vai continuar aqui? Você pode not even know, nem mesmo saber why you are doing something. Por que está fazendo alguma coisa. Vamos pegando aqui, né? Depois a gente completa tudo, tá bom? Why, por quê? You are, você está doing something, fazendo alguma coisa, algo. Sometimes you might not even know, você pode nem mesmo saber. Aqui poderia não ter esse even. Vou te falar a diferença. Not know, não saber. Not even know, nem mesmo saber, por exemplo. Se fosse só o not, sem o even, essa é uma negação mais simples. Not know, não saber. Se fala even, not even alguma coisa, é uma negação, mas com mais ênfase. Fica mais forte essa negação. Not know, not even know. Você meio que elimina as outras possibilidades, né, de saber um pouco.
Not even know, nem mesmo saber. Você pode não saber mesmo why you are doing something, porque você está fazendo alguma coisa. Então tem essa questão, né? Who you are, quem você é, where you come from, de onde você veio. Às vezes você nem sabe por que você está fazendo alguma coisa. Então tem essas questões, né? A gente faz, mas e aí? Sometimes, às vezes, de vez em quando, you might not even know, você pode nem mesmo saber why you are doing something, porque está fazendo alguma coisa. Sometimes you might not even know why you're doing something. Tá ok? Vamos em frente aqui. Próxima frase. I mean, any fool can have courage. I mean. Ele continua falando aqui. I mean. Digo. Esse I mean tem vários sentidos aqui. Pode ser quero dizer, quer dizer. I mean. It's easy. Vou te falar aqui uma frase. It's easy, é fácil. I mean, really easy. Tipo, muito fácil. Quer dizer, muito fácil. I mean, really easy. Got it? It's easy, é fácil. I mean, really easy. Quer dizer, muito fácil. Então, I mean pode ser. Quer dizer, digo, tipo assim, sabe? Esse é o sentido. I mean, any fool é o que ele continua falando aqui. A gente pegar por palavras aqui, any. Aqui a gente colocou como qualquer. Pode ser algum, qualquer um, any, fool. Fool é tolo ou bobo. Tolo ou bobo é o sentido de fool. Any fool, qualquer tolo. Can have, pode have, ter. Courage, coragem. I mean, quero dizer, any fool can have courage. Qualquer tolo pode ter coragem. Estão acompanhando, pessoal? Sometimes you might not even know why you're doing something. Você às vezes nem entende porque está fazendo alguma coisa. I mean, any fool can have courage. Qualquer tolo pode ter coragem. Any fool can have courage. I mean, any fool can have courage. But honor, that's the real reason you either do something or you don't. But honor, agora é o ponto alto aqui da carta, né? But honor, mas honra. But, esse botão às vezes ele não aceita. But, mas, honor, honra. That's the real reason. Esse é o verdadeiro motivo, the real reason, a verdadeira razão. You do, você faz something, algo, or you don't, ou você não faz. A honra, quando você entende a honra, né? Não é? Eu faço ou não faço? Mas quando você entende a honra, isso tem um peso maior. Você faz ou não faz baseado na sua honra. Às vezes você não quer fazer, mas você faz pela honra. Às vezes não quer, mas precisa. Então a honra também te move. É a questão aqui. Courage. Sometimes any fool can have courage. Ok? But honor, mas honra. That's the real reason. Esse é o verdadeiro motivo. You do something. Você faz alguma coisa. Faz algo. Or you don't. Ou não faz. Olha que a gente viu aqui na frase. That's the. E completou ali. Real reason. O verdadeiro motivo. A real razão pode ser também. Tá bom? Nem sempre vai estar muito literal, mas dá para entender o sentido. Esse é o foco principal. That's the point. Esse é o ponto. That's the problem. Esse é o problema. That's the idea. Essa é a ideia. That's the plan. Esse é o plano. Olha que tranquilidade isso aqui. That's the best part. Essa é a melhor parte. That's the way I like it. É assim que eu gosto. Entende? O that's. Tem várias formas de usar. E aqui ó, tem muitos cognatos. Olha só. Point, ponto. Problem, problema. Idea, ideia. Difference. Olha isso. Question, best part. Tá bom? Vamos fechar isso aqui então. So, but honor, mas honra. That's the real reason. Esse é o real reason you do. Você faz something, alguma coisa, or you don't. Ou você não faz. Honor. But honor, that's the real reason you either do something or you don't. You should hope for courage and try for honor. You should hope for courage. Você deve ter esperança de ter coragem. Essa tradução, às vezes, é porque é o seguinte, os idiomas, eles são muito particulares. Tem coisas que não se adaptam com facilidade. Então, aqui está o seguinte, you should. O should
significa deve, deveria, devia. You should. Você devia, você deveria. Por exemplo, que eu coloquei deve, né? You should hope. Ter esperança. O hope é esperança, né? Então, como que poderia ser traduzido aqui outras formas possíveis também? Vamos pensar aqui. You should hope for courage, ok? Você deveria ter esperança de ter coragem, por exemplo. Outra forma que pode ser também, você deveria desejar coragem. Você deve ter esperança de coragem. You should hope for courage. Ter esperança de coragem. Hope for courage. Você deveria hope for courage. Ok? É o ponto aqui que vai conectar o courage e o honor. A coragem e a honra. Should hope for courage. Você deve esperar, ter esperança na honra. Na coragem, sorry. And try for honor. E buscar a honra. Try é outra palavra aqui também, que tem outros sentidos. Que try pode ser tentar, pode ser buscar, pode ser provar também. So, you should, você deveria hope for courage, ter esperança na coragem. And try for hope, e buscar a honra. Esse é a grande questão. Não é só courage sem honor, porque any fool can have it. Qualquer tolo pode ter courage, but honor. So, you should hope for courage. Você deve ter esperança na coragem, but try and try for honor. E buscar a honra. You should hope for courage and try for honor. And maybe even pray that the people telling you what to do have some too. And maybe. E talvez. Maybe é talvez. Aqui ele finaliza a carta, a gente está finalizando já. Essa é a última parte. And maybe. E talvez. Even pray. Até orar. Olha aqui novamente o even. And maybe pray. Talvez orar. Mas aqui, and maybe even pray. E talvez até mesmo orar. Even pray. That the people. Que as pessoas. That. Para que. The people. People significa pessoas. Tá bom? People, pessoas. Pray that the people. Orar para que as pessoas. Telling you. Que te dizem. What to do. O que você tem que fazer. Telling you what to do. Te dizem o que fazer. Have some too. Também tem um pouco disso. Even pray. Até orar. That the people. Que as pessoas. Para que as pessoas. Telling you what to do. Telling you. Que dizem a você. What to do. O que to do fazer. That's right? People. Pessoas. Telling you. Dizendo a você. What to do. O que fazer. Have. Tenham. Some too. Tenham também. Tem um pouco disso também. Que é a courage and honor. Ok? Por quê? Ali, muitas vezes a gente faz as coisas que as pessoas mandam. Né? Às vezes a gente nem questiona. Então a gente tem que fazer essa leitura da gente, onde a gente está, quem nós somos. E em cima das pessoas falam pra gente também, quando a gente faz, a gente às vezes tem que até acreditar nisso, que as pessoas também têm um pouco disso, né? De coragem e de honra. Courage is a hard thing to figure. It all depends on who you are, where you come from. That's why courage is tricky. Sometimes you might not even know why you're doing something. I mean, any fool can have courage. But honor, that's the real reason you either do something or you don't. You should hope for courage and try for honor. And maybe even pray that the people telling you what to do have some too. Eu comentei com vocês, pessoal, sobre o título, né? The Blind Side. E a tradução ficou como Um Sonho Possível. Vamos considerar a tradução, a gente vai falar aqui desse título, The Blind Side. Essa é uma expressão que pode ser o ponto cego, que é usado no futebol americano. O filme ali, o Big Mike, ele acaba se tornando um jogador profissional, né, de futebol americano. O The Blind Side é uma expressão do futebol americano, que significa ali o ponto cego, o lado cego, um ponto invisível, por exemplo, né, que tem a ver com o filme também, com a pessoa dele ali, que está tipo às margens, né, então é como se ele fosse invisível ali para as pessoas. Esse blind side, então, tem esse significado mais forte ali no filme. No futebol americano tem o quarterback. O quarterback é o que lança a bola. Quando ele recebe a bola, ele tem um blind side. Pela posição dele, tem um lado que ele não enxerga. É por isso que tem os outros jogadores ali
Esse quarterback, ele tem que ser defendido, né? Por outro jogador. A função do Michael Oher no filme era essa, de defender o quarterback. Então vinha alguém atacar, ele vinha e protegia, né? O quarterback, que no jogo ali, ele é como se fosse o jogador principal, né? Então, vamos pensar no blind side aqui. Ele representa essa vulnerabilidade, né? Uma parte que a gente não vê, por exemplo. Às vezes acontecem coisas na vida que a gente não vê, né? De onde está vindo, a gente não vê chegando, né? A gente só sente quando chega. Chegou já, você não viu vindo, né? Porque na vida, também nas coisas, tem esse blind side aí. O quarterback que eu tava falando, ele é o que lança a bola, né? E na maioria das jogadas de passe, ele que comanda ali o ataque do time, né? Como se fosse o cérebro ali da equipe, né? No campo. E ele, mesmo sendo uma pessoa forte em campo, né? Importante, forte, ele é defendido também, mesmo sendo forte. Ele tem os seus defensores para ele conseguir executar o que ele precisa. Os defensores ali é o left tackle, que é a função do Big Mike lá. A gente pensar então, uma pessoa forte precisa de defesa, de ajuda. E os mais fracos, né? Então tem esse contraste no filme, isso tem muito a ver com a mensagem do filme. Os que, no caso ali, os que são invisíveis, né, que a gente estava falando aqui, as pessoas que são mais caladinhas, né, esquecidas, a gente pensa que está tudo bem, mas é bom a gente tentar identificar essas questões também, né, identificar os blind side em volta da gente. A mensagem, quando você cuida, aí no caso do blind side, que é o ápice aqui do filme, né, que eles mostram a mensagem toda, quando você cuida disso, desse lado invisível, desse blind side aí, com apoio, quando você apoia, quando você dá oportunidade, quando você acredita, né? Quando você entende ali, a vida é transformada, né? Não é transformação só na vida do Big Mike lá que é retratada, mas de toda a família, né? Eu falei da polêmica, mas nós estamos retratando aqui o filme, né? Eu nem sei os detalhes dessa polêmica aí, se vocês quiserem comentar aí também. Mas aí na mensagem, então, pessoal, na descrição também vai ter materiais, tá? Para vocês acompanharem aí, para complementar aqui o que a gente está aprendendo. Mas vocês perceberam aqui na mensagem do filme? Essa carta aqui, a gente começa falando de coragem, mas ela não é só sobre coragem, ela é sobre identidade também. Vai mais além, né, disso aí, de só de ter coragem. Mas de fazer as coisas com coragem, mas com identidade, né? De saber quem você é, quem você quer se tornar, porque você vê ali onde você está, mas onde você quer chegar. Você está visualizando isso? E o que você está fazendo para isso? Então, eu até tô falando essa pergunta porque eu ouvi um vídeo hoje, bateu forte comigo lá, tá? Você tá vendo onde você quer chegar, você tá vendo quem você é, mas aí o que você tá fazendo sobre isso? Então, com a sua identidade aí, do seu jeito, não é com o jeito do outro, aí você tem honra, você consegue atingir isso aí. Tá bom, pessoal? Agradeço por acompanhar até aqui, de coração mesmo. Stay strong and keep walking. Valeu por estar aqui. Thank you so much for being part of here and até a próxima.